Um belo dia, do mais absoluto nada, uma torre gigantesca e bizarra brotou bem no meio da cidade. Era oficialmente o fim do mundo, meu chapa, e o Apocalipse resolveu dar as caras sem nem pedir licença para a galera. A parada era tensa. Enquanto a humanidade inteira ficava choramingando e falando sobre a tal da grande catástrofe, a maldita torre misteriosa resolveu simplesmente convocar todo mundo para a brincadeira do fim do mundo. Uma janela daquele sistema safado piscou na cara de milhões de pessoas com um ultimato. Quer evitar que a humanidade vá para o ralo? Então atende à convocação dessa torre maldita. A escolha era simples, aceitar ou rejeitar. Aquela galera que se achava o máximo, com toda a força e as qualificações necessárias para bater de frente com a torre, começou a tremer na base. A simples mensagem do sistema fez todo mundo hesitar legal naquele momento. Foi aí que a brincadeira começou de verdade e o nosso grupinho ganhou um apelido especial. Pelo bem de toda a humanidade, nós fomos carinhosamente batizados de andarilhos, prontos para encarar o pior pesadelo possível. E como desgraça pouca é bobagem, as portas se abriram. Das profundezas sombrias das masmorras dessa torre, começaram a vazar umas feras totalmente abomináveis e sedentas, doidinhas para fazer um churrasco de ser humano. Mas o ser humano é bicho teimoso. No meio daquele caos completo, uns guerreiros muito bravos surgiram do meio da multidão para formar uma resistência e lutar de igual para igual contra as masmorras sinistras dessa torre. O bagulho era frenético demais. A humanidade respirava fundo e ia subindo cada nível daquela torre maldita com uma bravura absurda e muita determinação, passando por cima dos desafios como se não houvesse o amanhã na Terra. Só que o jogo resolveu dar aquela facilitada suspeita para a galera que estava atacando a torre com sangue nos olhos. Do mais absoluto nada, um itemzinho bem peculiar e brilhante simplesmente apareceu na frente do pessoal. Era a tal da Pedra do Retorno. Essa belezinha mágica dava o poder de voltar no tempo, mandando o covarde direto para o dia da convocação. E o melhor de tudo é que as memórias do infeliz continuavam totalmente intactas ali. E logo de cara a gente já vê quem tem coragem de verdade. Aquele bravo guerreiro barbudo, que se fazia de machão o tempo todo, segurou firme a bendita Pedra do Retorno na mão e mandou a real dizendo que iria usar o atalho. O cara não pensou duas vezes antes de apertar o botão de arregão. Logo em seguida, assim que o barbudo medroso ativou a tal da pedra, um clarão azulado absurdamente forte tomou conta de todo o local onde a galera estava. O bagulho acendeu como um holofote desgovernado. Esse brilho foi tão intenso e agressivo que chegou a ofuscar na hora os olhos de todo mundo que tinha suado a camisa para chegar junto com o barbudo naquele andar da torre. O nosso protagonista Dante ficou ali parado com uma cara de perplexidade total. E não era para menos, afinal o grandalhão barbudo realmente sumiu da existência assim que aquele maldito brilho azulado finalmente desapareceu. A rapaziada não conseguiu esconder a cara de tacho. Os demais companheiros de equipe ficaram impressionados com a cena, percebendo na hora que aquela maldita Pedra do Retorno era muito real e funcionava perfeitamente bem. A regra era escalar ou morrer. Eles só tinham essas opções até a chance de retorno aparecer. Ninguém nem teve tempo de processar a novidade, pois mais monstros horripilantes surgiram no andar focados em atacar o bando todo. O desespero bateu e muitos andarilhos arregaram optando pelo retorno covarde. Dante e seu companheiro não pipocaram e conseguiram parar aquele ataque surpresa para que os outros fracotes pudessem vazar usando a pedra mágica. Em meio ao caos, Dante confessou ao seu amigo Ian que jamais usaria a maldita Pedra do Retorno. O parceiro não questionou a loucura do protagonista, ele apenas concordou com a decisão do colega e disse que assim seja. O sossego durou pouco. Um enorme monstro asqueroso apareceu no caminho do Dante e do Ian para cortar a conversa. Essa fera simplesmente emanava muita lava vulcânica, esquentando brutalmente o clima tenso daquele andar. Você acha que o Dante correu de medo? O cara não deu um único passo para trás diante dessa besta. Muito pelo contrário, ele puxou sua arma e avançou com bastante cautela contra a criatura no fundo escuro daquela masmorra. O Dante, encarando de frente aquela criatura feroz e apelona, não pensou duas vezes e soltou o grito desesperado. Ele mandou o Ian ativar aquela pedra de retorno o mais rápido possível e meter o pé. O Ian simplesmente não respondeu nada, e isso fez o Dante virar para trás na mesma hora. Foi aí que ele viu o parceiro nas últimas, totalmente arrebentado pelo ataque surpresa daquele monstro asqueroso, todo quebrado e agonizando no chão escuro da masmorra.
O coitado do Ian mal conseguia respirar direito. A ironia do destino era que ele estava apertando com força uma pedra de retorno na palma da sua mão. O nosso teimoso Dante ficou em choque, totalmente sem acreditar na desgraça que estava rolando com o seu grande parceiro. Ele cravou o olhar no cara e soltou que aquela tragédia absurda jamais poderia rolar. Mesmo naquele estado deplorável e nas portas da eliminação, o Ian conseguiu arrumar forças para olhar bem no fundo dos olhos do Dante e dar um último sorriso sincero. Ele abriu a boca só para pedir desculpas. É agora. O que restou para o Dante depois de ser deixado para trás? Os covardes vazaram com a pedra e o pobre do Ian bateu as botas de vez. Com muita raiva no olhar, o nosso protagonista deu o pé da masmorra, sem recuar um único passo. Dante parou de frente para aquele ser colossal de dar medo. Aquele monstro gigante olhou fundo nos olhos dele e mandou a real na lata, confessando que Dante era um humano incrível. O bicho era um dragão de gelo cabuloso que foi na direção do Dante. Admirado, o monstrão soltou que nunca existiu um único humano capaz de pisar no 99º andar da torre desde que ela foi erguida ali. Empunhando sua espada com uma vontade sinistra, o Dante não arregou de jeito nenhum. Ele encarou a fera e cravou a sua decisão. Disse em alto e bom som que não voltaria ao passado e continuaria subindo a torre. Sem perder a marra, o imenso dragão lançou um olhar hostil e congelante para o protagonista. A fera gigante abriu a bocarra e soltou com frieza que dessa vez eles tinham conseguido peças bem valiosas no jogo. Aí a cena corta e a gente volta no tempo, bem para antes do fatídico início do fim do mundo. Naquela época boa e sem problema, o céu estava limpinho, azulão, e os pássaros voavam totalmente livres pela cidade. O Dante estava de boa com a Carol dando um rolê tranquilo em uma loja de conveniência. Ele catou um pacote de batatas fritas na prateleira e perguntou qual era o defeito. Ela mandou logo que estava estragado. A Carol já ficou bolada e questionou na lata se o safado do Dante estava roubando e comendo as batatinhas dela. Ele meteu o louco e disse que não, enquanto a televisão da loja avisava sobre terremotos na região, enquanto Dante juntava as batatinhas que caíram no chão. O noticiário da TV avisou que um terremoto repentino sacudia a cidade. A repórter disse que a escala era baixa e felizmente ninguém tinha sido afetado. O alerta da TV logo avisou que a escala do terremoto subia aos poucos e que algo precisava ser feito com urgência. Bem naquela hora, com as mãos encostadas no piso sujo da loja, o Dante sentiu todo o chão tremer. Com o chão balançando sem parar e a situação ficando esquisita, o Dante logo ficou ligado. Ele ergueu o rosto e começou a perceber umas movimentações muito anormais que estavam rolando ali do lado de fora da loja. O tremor ficou insano, sacudindo tudo ao redor com força. Do mais absoluto nada, alguma coisa monstruosa começou a rasgar o asfalto e brotar do chão, deixando todos de boca aberta perguntando que doideira era essa. Passaram só alguns minutos de puro desespero e a situação ficou ainda mais surreal. Rasgando o asfalto sem a menor lógica ou qualquer explicação científica, uma torre colossal simplesmente brotou do chão com tudo. Travada logo atrás do Dante, a Carol assistia àquela cena absurda sem nem piscar. Os olhos da coitada se encheram de lágrimas de puro desespero, pois a sua intuição gritava bem alto que aquilo ali não era nada bom. Com o caos daquele evento bizarro, o cenário inteiro virou de ponta cabeça. Um monte de coisas caiu e saiu do lugar nas ruas do bairro. Só quando o tremor acabou, as pessoas começaram a perguntar se estavam bem. O Dante foi rápido e abraçou a pequena Carol na hora, usando o próprio corpo de escudo para proteger a menina. Quando aquela tremedeira toda parou de vez, ele perguntou se ela estava bem, e a garota logo confirmou que sim. Ainda bem agarrada nos braços do Dante e tremendo, a Carol botou a cabeça para fora e olhou para o cenário caótico. A menina arregalou os olhos na mesma hora e questionou em voz alta que maluquice bizarra era aquela ali sem largar a criança. O Dante segurou a menina firme nos braços e resolveu se virar bem devagar. Ele precisava ver com os próprios olhos de que maluquice a pequena Carol estava falando naquele exato momento cheio de tensão. A desgraça não ficou restrita só àquela região. Em várias cidades diferentes pelo mundo inteiro, aquelas mesmas estruturas colossais e não identificadas simplesmente brotaram do chão, bagunçando a ordem natural do planeta. Com o caos instaurado e ninguém entendendo nada do que estava pegando no mundo inteiro, a galera não perdeu tempo. As pessoas logo batizaram essas estruturas bizarras com o singelo nome de A Torre do Pesadelo para Todos.
Foi aí que as janelas de sistema piscaram para os humanos. A mensagem era de uma ironia pura, dando parabéns e dizendo que a pessoa virou o andarilho para salvar o mundo. E aí, o cara aceita a invocação ou foge do perigo. A galera ficou perdida, coçando a cabeça e se perguntando o que diabos significava ser um tal de andarilho da torre. Mas como o ser humano é um bicho curioso por natureza, os mais afoitos já foram logo clicando em aceitar. Sabe qual é a parte mais insana dessa palhaçada? O fato de que qualquer infeliz que apertasse o botão de aceitar aquele maldito chamado da torre era teleportado automaticamente para sei lá onde num simples piscar de olhos. Pois é, não teve boi para ninguém nessa parada. A rapaziada que foi na inocência ou na coragem e aceitou a tal da invocação do sistema acabou caindo de paraquedas direto no meio do campo de batalha frenético daquela torre. A interface tentou dar uma pequena força para os novatos. Ao receberem as bênçãos daquele sistema bizarro, os azarados conseguiram obter vários itens maneiros e habilidades especiais, exatamente como acontece em um videogame. Só que a ilusão durou pouquíssimo tempo para essa rapaziada. Logo de cara eles tomaram um choque de realidade gigante e perceberam do pior jeito possível que a tal da dinâmica do sistema não era joguinho coisa nenhuma ali. O sistema avisou na lata que em breve o impacto da torre iria rolar no mundo deles. Com todo aquele clima pesado e de muita tensão no ar, alguém do meio da multidão perguntou apavorado se o exterior da torre era bem assim. Enquanto o circo pegava fogo de vez, as autoridades tentaram fazer alguma coisa. Os engravatados decidiram que o melhor plano era erguer barreiras imensas para tentar impedir os civis muito curiosos de acessarem as torres. O problema é que o sossego sempre acaba num piscar de olhos. Enquanto os operários estavam no batente de uma daquelas torres, uma movimentação muito sinistra chamou bastante a atenção, deixando todos ali extremamente tensos. Os chefes da obra viram a criatura no alto e começaram a berrar em pânico, perguntando o que era aquilo. Eles gritaram mandando tomar cuidado, achando que era alguma pessoa no alto e pediram para acionar logo a emergência. Só que a realidade era muito mais cabulosa que a encomenda. Aquela coisa ali no alto não era humana de jeito nenhum. Era simplesmente um monstro aterrorizante em sua melhor forma, ostentando um par de asas e garras afiadas. Para acabar com qualquer dúvida de que o bagulho era muito sério, aquela coisa bizarra soltou um grito de gelar toda a espinha. O bicho escancarou uma boca enorme de dar medo, revelando uma fileira de dentes mega afiados. Aquele berro não foi de enfeite. O grito era na real um chamado sombrio, convocando vários milhares de outros monstros muito assustadores, de todos os tamanhos e formatos diferentes possíveis, que começaram a sair das torres. O pesadelo virou realidade em poucos segundos. A catástrofe bruta começou de verdade assim que a manada de monstros bizarros desceu da torre direto para o chão da pobre cidade, causando na hora aquele temido impacto da torre. Os exércitos não recuaram e atacaram com tudo para repelir aqueles monstros na pura marra. Mesmo com toda a tensão rolando solta pelo ar, o comecinho daquele embate corpo a corpo conseguiu ficar super equilibrado de verdade. O problema é que o jogo era muito desonesto de verdade. No meio daquela enxurrada de monstros que saíram das torres, alguns eram extremamente apelões e poderosos, do tipo que botavam qualquer exército para chorar na hora. A coisa ficou feia num piscar de olhos. Aquelas hordas imensas de monstros bizarros avançavam com uma brutalidade sem tamanho contra as forças armadas da humanidade, que tentavam segurar o tranco na pura raça. E o prejuízo para a raça humana foi gigante de verdade. Por causa daquela quantidade absurda de monstros saindo da torre, 1/3 de toda a população do planeta foi simplesmente exterminada da face da Terra. Sem ter para onde correr naquele cenário apocalíptico, as pessoas que moravam perto da torre não tinham outra escolha a não ser assistir, de camarote com puro desespero, ao massacre violento da humanidade. O sistema não dava trégua para ninguém. Muitos se sentiam obrigados a virar andarilhos da torre por causa da insistência daquela janela maldita, que aparecia flutuando na cara deles quase todos os dias sem falta. Vendo que o mundo estava indo direto para o ralo, os humanos começaram a reunir grupos de amigos e conhecidos para tentar a sorte e desafiar os andares sinistros das masmorras daquelas torres do pesadelo. No mundo inteiro, a galera tentava se motivar no grito, dizendo para subir à torre e salvar o planeta de uma vez por todas.
O plano era simples: se todo mundo atacasse junto, aquele pesadelo finalmente iria acabar ali. Essa rapaziada toda que ganhou poderes especiais e habilidades muito loucas do sistema virou, da noite para o dia, a última e mais desesperada esperança que restava para salvar a pele de toda a humanidade. Focados em prevenir o fim definitivo do mundo, os andarilhos engoliram o medo, morderam o dente e começaram a atacar a estrutura com sangue nos olhos, subindo degrau por degrau daquela imensa torre maldita. No meio da subida, um dos grupos parou de cara com uma passagem totalmente bloqueada por um monte de pedras gigantes. Um dos caras olhou aquela barreira e soltou que era por isso que eles não conseguiam passar. Outro maluco mais esquentado perguntou qual era o problema e sugeriu quebrar tudo na base da ignorância. Um parceiro até tentou dizer que não dava para resolver assim, mas tomou logo uma clavada na rocha. Não é que a ignorância funcionou direitinho? Após aquelas pancadas violentas, a rocha cedeu e os guerreiros ficaram surpresos. Um deles arregalou os olhos e gritou para o líder do time dar uma olhada na parada. Foi exatamente nesse momento de pura cagada que eles descobriram a tal da pedra de retorno. A rapaziada ficou em choque olhando o item brilhante e já começaram a se perguntar que diabos de joia reluzente era aquela. A janela da interface abriu na hora explicando o truque. A pedra do retorno servia para voltar no tempo direto para o dia da convocação, mantendo as memórias intactas e podendo até ser dividida com os parças tal do George, que era o líder barbudo daquela equipe de andarilhos. Não pensou duas vezes após ler para que servia a pedra. O espertinho olhou para o grupo e mandou a real dizendo que iria voltar no tempo. Do nada, um brilho absurdamente ofuscante tomou conta do lugar, fazendo todo mundo virar o rosto ou tampar os olhos na hora. E assim, num piscar de olhos, o capitão correu e vazou direto para o passado. O restante do grupo ficou com aquela cara de tacho, totalmente impressionados com o que tinha acabado de rolar ali. Afinal, eles viram com os próprios olhos que a tal pedra de retorno funcionava mesmo. Aquele brilho azulado foi diminuindo gradativamente no ar logo em seguida. Exatamente como se um portal temporal estivesse se fechando bem diante dos narizes daqueles andarilhos que ficaram para trás, diante daquela cena bizarra. Um dos caras mais curiosos coçou a cabeça e questionou se o líder realmente conseguiria voltar, e se eles também não deveriam continuar existindo normalmente ali no presente. Para tentar acalmar os ânimos da galera perdida, o professor Steve respondeu na maior classe. O sabichão disse que talvez fosse algo totalmente normal o líder sumir e não aparecer mais no presente deles. O professor Steve logo completou o raciocínio, dizendo que o George devia ter voltado para o passado, mas como aquela linha do tempo foi totalmente dividida, o barbudo nunca mais iria conseguir se encontrar com eles. Steve começou a explicar aquela loucura, jogando umas teorias científicas de multiverso e universos paralelos. Basicamente, a nossa situação atual era aquela em que a linha do tempo do universo foi partida. Traduzindo o papo cabeça para o bom português, no exato momento em que o George resolveu voltar ao passado, o cara virou uma pessoa completamente diferente daquele George que costumava andar com eles por ali. A rapaziada do grupo ficou com a cabeça fritando, totalmente confusa com toda aquela explicação nerd. O Steve viu a cara de tacho deles e mandou a real, dizendo que já sabia que ninguém ali tinha entendido nada. De qualquer forma, a única certeza absoluta era que o George tinha retornado ao passado. Mas só por ele ter resetado a própria vida, não significava que alguma coisa fosse mudar naquele mundo atual ali de fora. Encarando de perto uma janela flutuante do sistema e intrigado com o papo do Steve, um dos andarilhos comentou com os amigos que, até onde ele sabia, os itens daquela torre maldita nunca tinham mentido antes. Steve catou a sua própria pedra e mandou que ela faria todos voltarem para uma linha do tempo dividida. Mas ponderou que era só uma hipótese e que existia a chance de todo mundo ir parar no mesmo passado. O sabichão encerrou seu baita monólogo, lembrando aos amigos um detalhe crucial. Afinal de contas, os itens misteriosos daquela bendita torre ultrapassavam de longe todo o senso comum de qualquer ser humano. E como o azar do humano não tem limite, naquele exato instante em que eles batiam papo, o temido segundo impacto da torre começou a acontecer do lado de fora, espalhando o terror pelo mundo inteiro de novo. E uma horda gigantesca e bizarra de monstros saiu simultaneamente de dentro de cada uma das torres espalhadas pelo planeta.
Era monstro que não acabava mais, deixando toda a civilização em pânico total, olhando aquela cena caótica. Parecia até que as portas do próprio inferno tinham sido escancaradas de vez. As hordas de monstros avançavam ferozmente contra os humanos, destruindo tudo na base do ódio. Foi aí que o bicho pegou e os andarilhos tiveram que tomar uma decisão drástica. Ou eles usavam logo a pedra do retorno para voltar ao passado, ou ficavam ali para morrer naquele mundo que já estava condenado. Diante daquela encruzilhada maldita e sem ver outra saída para sobreviver, os andarilhos se sentiram completamente obrigados a amarelar e ativar a tal pedra para fugir dali o mais rápido possível. E a verdade é que as criaturas do sistema tinham entrado no modo hard do jogo. Os bichos estavam totalmente obstinados a passar o cerol e matar tudo que cruzasse o caminho deles pela frente, sem dó. A carnificina foi total e o cenário era de puro horror. Os humanos eram devorados e massacrados sem a menor chance de defesa por aqueles monstros asquerosos que não paravam de brotar das estruturas. E vendo todo aquele caos desenfreado do apocalipse, Oian mandou que não tinha mais esperança e xingou o destino. O Dante só concordou com o desespero do parceiro, dizendo que aquela vida deles tinha acabado. E o desânimo bateu pesado e virou geral entre os andarilhos daquele grupo. Rolava um medo bizarro da incerteza do retorno no tempo misturado com o pavor da certeza da morte se decidissem ficar ali parado. Na cabeça daquela rapaziada, era oficialmente o fim da linha para todo mundo. O apocalipse não estava para brincadeira e se mostrava cada vez mais brutal, implacável e destruidor com a raça humana. Teve andarilho que simplesmente jogou a toalha e desistiu de tudo ali mesmo. O covarde se jogou de joelhos no chão bem na frente de um monstro gigante, aceitando seu destino trágico sem nem tentar lutar, mas na contramão dos covardes, tinha alguém ali que não queria desistir de jeito nenhum. Com o olhar cheio de sangue, o nosso protagonista sacou suas lâminas afiadas pronto para atacar qualquer ameaça. E nosso protagonista partiu em alta velocidade para cima daquele monstro apelão. O maluco distribuiu tanto golpe violento que fatiou o corpo grotesco da criatura em diversas partes antes mesmo do bicho entender nada. E aquele companheiro de equipe que já tinha jogado a toalha e desistido de tudo tomou o maior susto da vida dele. O covarde ficou de queixo caído quando viu o Dante entrar em ação daquele jeito totalmente insano. Oian aproveitou a brecha e olhou para o amigo Klaus, o rapaz que quase virou janta de monstro, e deu um sorrisinho de canto. Ele mandou aquela pergunta marota se estava tudo bem agora que o Dante tinha salvado a pele dele. O Klaus foi voltando a si pouco a pouco, sentindo aquele desespero bruto sumir do peito. O cara ficou simplesmente impressionado com a coragem dos amigos, que não pipocavam por nada naquele cenário caótico. No fim das contas, milhares de andarilhos que ralaram para caramba para chegar até aquele andar acabaram arregando. Eles pegaram suas pedras de retorno e vazaram no tempo, deixando o mundo atual se lascar sozinho. Mas a história era outra com o nosso esquadrão. Eles eram a verdadeira e única esperança da Terra, a minoria casca-grossa que simplesmente se recusou a cair na tentação covarde daquela maldita pedra de retorno. A filosofia do bando era reta e direta. Eles queriam proteger o presente real e não o passado cômodo. Esse último esquadrão de elite que sobrou da humanidade foi batizado com o nome imponente de Carpe Diem, sem dar mole para o azar, e o grupo avançava pelos andares superiores da torre com sangue nos olhos. Em alta velocidade, o Ian correu e partiu com tudo para cima daquele chefão poderosíssimo do nível. Só que tudo não passava de pura estratégia, e o Ian era só a isca perfeita para distrair o inimigo. No momento em que atacou o bicho, ele gritou bem alto para o Dante surgir do nada e pegar o monstro de surpresa. E Dante apareceu rasgando o ar com as suas lâminas em direção ao monstro. O cara estava tão confiante que ainda mandou o Ian relaxar e curtir a viagem, avisando que dali para frente o resto era tudo com ele. E o Dante e o Ian partiram para cima do monstro, cada um por um lado diferente. Essa tática esperta bugou os neurônios do bicho por alguns segundos, deixando o coitado sem saber nem quem ele deveria tentar atacar primeiro. O ataque duplo dos caras foi simplesmente letal. Dante e o Ian meteram tanta força no golpe que as lâminas deles até quebraram. Mas em compensação o monstro foi fatiado em vários pedaços grotescos no chão. Depois de deitarem o chefão da masmorra daquele andar, Dante perguntou se alguém da equipe tinha batido as botas.
O Ian respondeu que felizmente não e que quem se machucou ia ficar novo em folha após um bom descanso. E, olhando para os seus companheiros se recuperando daquele quebra-pau tenso do andar, o Dante deu aquele sorriso de canto e mandou a real. Se a gente continuar nesse ritmo insano, vai dar para zerar essa maldita torre sim. Quando o resto dos membros do esquadrão avistou o Dante e o Ian inteiros, a rapaziada ficou feliz da vida. Eles começaram a acenar de longe só para mostrar que estavam vivinhos da Silva depois daquela batalha maldita. De longe, o Dante e o Ian retribulavam os acenos para os parceiros. Mas enquanto o Ian dava aquele sorriso alegre e aliviado, o Dante ficou com a pulga atrás da orelha após avistar algo muito suspeito de relance no chão. O Dante bateu o olho e viu um brilho peculiar vindo do fundo daquela masmorra escura. Quando ele se aproximou, percebeu que era uma espada de respeito que tinha sido largada e esquecida no piso daquele local bizarro. A interface do sistema apitou na tela dando os detalhes da arma, Espadão Supreme Dragões. O item foi forjado pelo Tigre Fantasma durante 1000 dias e 1000 noites só para apagar dragão, e ainda vinha imbuído com o sol e a lua. E Dante catou o espadão apelão que dropou do chefão morto. Vendo aquela cena, o Ian pensou alto que uma arma ainda mais forte tinha surgido e que do jeito que o Dante falava, eles realmente iam conseguir chegar no topo. Mas o que estava bom demais para ser verdade, acabou virando um pesadelo daqueles ao pisarem no 98º andar daquela maldita torre. O bagulho foi tão sinistro que até o casca-grossa do Dante tremeu na base. O cenário era o salão do Yelmok no 98º andar. O bicho que mandava ali era um monstro totalmente terrível, gigante, voraz e com uma velocidade absurda, que ainda por cima exalava uma aura de fogo pura. Aquele nível ali era completamente diferente de qualquer bizarrice que eles já tinham cruzado na torre. Para você ter uma ideia do drama, só o vapor quente que saía do monstro já derretia e corroía o metal das armas deles. Tentar causar dano naquele monstro era o mesmo que dar murro em uma muralha de aço impenetrável. A rapaziada batia com tudo na criatura e o golpe era ricocheteado de volta com o dobro de força na cara deles. O tal do Yelmok, o dono do andar, era um colosso de bicho, mas se movia em uma velocidade tão bizarra que nem mesmo o Dante, que era de longe o mais ágil e forte do grupo, conseguia acompanhar os passos do monstro. O bicho foi tão absurdamente rápido que acertou uma patada violenta no Dante, arremessando o nosso protagonista direto contra uma rocha maciça que foi completamente despedaçada com o impacto do coitado. O Dante ficou ali jogado, todo quebrado e arrasado de verdade diante daquele monstro que era o puro suco da pelança extrema. O corpo do cara não respondia mais e a situação tinha ficado totalmente desesperadora. Começando a lembrar de todos os amigos que perdeu ao longo daquela jornada infernal, ele pensou consigo mesmo que não adiantava mais fazer nada. Tudo o que eles passaram juntos parecia ter perdido o sentido ali. Paralisado por uma dor insana e com o corpo totalmente moído por dentro, o herói só conseguia assistir de camarote aquele monstro desgraçado avançar lentamente na direção dele para dar o golpe de misericórdia. Vendo a criatura maldita concentrar uma quantidade absurda de fogo na garganta para o ataque final, o Dante, sem conseguir se mexer, completou o pensamento de que tudo foi em vão para terem aquela morte patética. O reflexo da própria morte estava estampado bem nos olhos do Dante naquele momento de pura tensão. O cara já tinha até aceitado o seu fim trágico e sabia que o seu relógio ia parar de funcionar a qualquer segundo. E quando tudo parecia já ter ido para o vinagre, o Ian surgiu do mais absoluto nada, rasgando o ar em alta velocidade na direção daquele monstro maldito para tentar mudar o destino trágico da parada. O Ian estava com a determinação lá no topo e focado em salvar o parceiro Dante das garras da morte. Empunhando suas espadas com sangue nos olhos, o maluco atacou o monstro sem demonstrar um pingo de medo. O cara foi cirúrgico demais no golpe, acertando em cheio a cabeça da criatura. E detalhe bizarro é que o sangue daquele bicho era tão absurdamente quente que mais parecia lava vulcânica pura derretendo tudo. Ele tirou forças de onde nem tinha só para salvar o Dante. E o Ian foi tão veloz que não deu nem tempo do monstro reagir à audácia. Tomando logo dezenas de golpes violentos seguidos na velocidade da luz, enquanto descia a lenha sem parar naquele monstro totalmente cabuloso, o Ian ainda arrumou fôlego para berrar com o protagonista. Ele ordenou em alto e bom som para o Dante levantar aquela bunda do chão na hora. O Ian estava sendo puramente brutal com aquela criatura abominável.
O maluco atacava rápido demais, em um ritmo frenético e violento, justamente para não deixar o monstro ter a chance de respirar ou revidar. A determinação do Ian ali era algo totalmente inabalável. O cara sabia muito bem que não podia vacilar ou desistir daquela treta, tudo para tentar elevar a moral do Dante, que continuava caído nas rochas, só que ninguém é de ferro, né? O Ian já estava chegando no limite extremo de suas forças e da sua energia. Ele soltou o grito na masmorra, avisando que não ia conseguir derrotar aquela coisa sozinho de jeito nenhum, e o bichão realmente era diferenciado. Mesmo sofrendo uns danos brutais daquelas espadas, o monstro percebeu logo a malandragem e sentiu que o Ian estava diminuindo a intensidade e o ritmo dos ataques dele. Enquanto isso, o Dante continuava jogado e caído no meio daquelas rochas todas quebradas, apenas assistindo de camarote a determinação absurda do amigo contra a criatura que parecia não sentir cócegas. O drama só aumentava, pois o Ian já não conseguia mais atacar com aquela agilidade e velocidade explosiva de antes. E coitado mal estava aguentando se manter de pé na frente daquele monstro gigante. Vendo o cansaço do guerreiro, o monstro não foi bobo e aproveitou as brechas dadas pela desaceleração do Ian. A fera resolveu reagir com tudo e, partindo para o contra-ataque sem a menor piedade da vítima, ver o amigo sendo empalado brutalmente por aquele monstro desgraçado foi o gatilho perfeito que faltava. Aquela cena sinistra disparou um sentimento da mais pura e genuína fúria no coração do Dante. O monstro partiu com tudo na pura força do ódio e em alta velocidade. O pobre do Ian ficou ali preso, agonizando de dor, espetado direto no chifre da cabeça daquela criatura totalmente sem controle. Em poucos segundos a fera se chocou de propósito, batendo a cabeça com tudo contra o paredão de rocha maciça. O objetivo do bicho era bem claro: esmagar o Ian, que continuava preso ali no seu chifre. A fúria do Dante só crescia a cada segundo que passava. E ver o seu melhor amigo sendo dilacerado daquele jeito covarde por aquela besta infernal fez o protagonista ativar o modo demônio na hora. No mais puro ódio, o Dante finalmente se reergueu do meio daquelas rochas, e seu maluco se abaixou em um movimento rápido, só para catar a sua espada do chão e resolver aquela parada de uma vez por todas. Enquanto o monstro continuava massacrando o corpo do Ian contra o paredão de rocha, o Dante ligou o modo turbo e partiu para cima daquela fera gigante em uma velocidade absurdamente assustadora. Voando em altíssima velocidade, o Dante lançou um olhar mortal contra o monstro. E cara começou a calcular em milésimos de segundos qual seria a sua rota de ataque mais efetiva para destruir o alvo. O monstro cometeu o pior erro da vida dele e ficou de costas para o perigo. O Dante, que não é bobo nem nada, já tinha traçado o caminho perfeito direto para a cabeça daquela criatura maldita. O Dante traçou uma linha de luz bizarra que vinha direto de uma estrutura de rocha e lava vulcânica, que na real era a cabeça daquele monstro cabuloso. O maluco ficou se perguntando o que seria toda aquela luz pulsante ali, e o susto foi tão grande que o nosso protagonista travou por um segundo, sem conseguir acreditar no que os seus olhos viam. Aquela reação só mostrava que a situação ali na masmorra tinha ficado ainda mais sinistra e perigosa. De repente, uma explosão violenta sacudiu o chão rachado, arremessando pedras pesadas para todos os lados. O Dante teve que se esquivar rápido para não ser atingido pelos estilhaços daquele impacto bruto e devastador do monstro. Com o olhar fixo e cheio de sangue, o Dante cravou os olhos diretamente no ponto fraco da criatura. Com o chifre do monstro bem na sua mira, ele se preparou para desferir o golpe final que definiria o destino daquela treta. Embate virou questão de honra no mano a mano. Dante ligou o turbo e partiu feito um verdadeiro míssil na direção da bocarra daquele monstro horroroso, traçando uma linha de ataque totalmente retilínea e mortal. Dante foi totalmente mortal e cirúrgico em seu ataque. O cara atingiu em cheio o ponto fraco do bichão cabuloso, que não aguentou a pressão e tombou pesado no chão, jorrando muito sangue de lava vulcânica pelo local. E o monstro finalmente estava caído, derrotado e nas suas últimas forças. A criatura apelona agora só agonizava sem parar, jogada direto em cima de uma poça ardente que acabou se formando com o seu próprio sangue. Dante estava bastante debilitado, mas continuou de pé, se segurando com o apoio do cabo da sua espada fincada no chão. Com muito esforço, ele chamou pelo Ian, que parecia estar ainda mais lascado do que ele após a treta. Ian segurava com força suas próprias feridas abertas, estando com o corpo todo massacrado por causa dos golpes da fera.
O coitado só agonizava de dor na parede, mal conseguindo responder ao chamado do Dante ali. Já nas últimas e sem energia nenhuma, o Ian reuniu as poucas forças que restavam no seu corpo apenas para conseguir segurar bem firme uma pedra de retorno que acabou caindo bem perto dele no chão da masmorra. O ferimento vazava sem parar pelo braço do Ian e ia descendo pela mão do cara, deixando a tal pedra que ele segurava toda manchada de vermelho. A situação estava feia demais e o tempo dele ali já estava no fim de verdade. Quando o Dante se aproximou, ele ficou com uma cara de pura tensão ao ver o grande parceiro naquelas condições deploráveis. O Ian, mesmo todo lascado, olhou fundo para o amigo, deu aquele sorrisinho de canto e pediu desculpas. E nosso protagonista ficou totalmente sem palavras diante daquela cena. O amigo estava prestes a bater as botas de vez, mas ainda assim encontrava forças sabe lá de onde para conseguir sorrir no meio de tanta desgraça. Dante lembrou do passado e pensou que o Ian sempre sorria nessa torre maldita. Por isso, a galera chamava o cara de Cavaleiro Sorridente. Mas infelizmente, aquele cavaleiro perdeu o seu sorriso pela primeira vez ali. Dante mandou a real e disse para o Ian ir embora logo dali. Mas no fundo, a única coisa que o protagonista queria era que o seu parceiro usasse a bendita pedra de retorno, para não ir de base ali naquele mesmo lugar. E sem querer demonstrar fraqueza, o Dante se virou dando as costas para o parceiro caído. Ele engrossou a voz e mandou o Ian vazar dali o mais rápido possível, bem antes que ele acabasse mudando de ideia sobre a fuga. E o nosso herói começou a se afastar de uma forma bem lenta pelo cenário de pedras. Ele realmente estava com aquela ponta de esperança de que o Ian usasse logo a bendita pedra mágica para não acabar virando só saudade. Todo estrupiado no chão, Ian apenas assistia ao seu grande amigo indo embora de costas. Os ferimentos do coitado doíam de um jeito tão absurdo que o simples ato de respirar já causava umas dores insuportáveis nele. Ian continuava apertando uma pedra comum na mão e soltou a voz cansada. Ele chamou o Dante de desgraçado e perguntou se o cara tinha percebido a parada, comentando que aquela pedra ali parecia estar muito desgastada. Real é que o Ian tinha enganado o amigo esse tempo todo, pois ele não tinha pedra de retorno nenhuma com ele. O cara se levantou com uma dificuldade absurda e foi se arrastando até conseguir subir aqueles degraus. O cara chegou até a borda de uma grande janela da masmorra e falou para si mesmo. Ele confessou que o Dante era bem mais forte do que ele pensava e que agora tinha certeza absoluta de que dava para chegar no topo. Mas logo em seguida, e só para não virar um peso morto na jornada do Dante e totalmente sem opção de recorrer para o passado, o Ian tomou uma decisão cabulosa e simplesmente se jogou daquela imensa janela da torre maldita. A cena corta para o andar seguinte, com o Dante parando de frente para a grande porta de acesso do local. O cara ficou ali travado por um momento, lembrando do Ian e de todos os amigos que ficaram pelo caminho cruel. E assim que o nosso protagonista forçou as fechaduras e abriu aquela porta enorme, uma luz muito bizarra ofuscou os seus olhos na mesma hora e a temperatura do ambiente despencou drasticamente de um segundo para o outro. E o Dante ficou totalmente de queixo caído ao se deparar com o visual congelante daquela nova masmorra. Bastante surpreso com a pegadinha do sistema, ele questionou em voz alta se aquilo ali era um campo aberto e nevado. O sistema não estava para brincadeira na configuração do desafio. Aquele andar bizarro da estrutura colossal era simplesmente um domínio absoluto feito de puro gelo e neve, criado especialmente para desafiar o nosso herói. E Dante já tomou um susto violento logo de cara ao esbarrar num inimigo absurdamente poderoso. O bicho apelão parecia um gigantesco dragão de gelo que começou a perseguir o protagonista de forma totalmente implacável. E Terem daquele nível era muito traiçoeiro e desonesto. O excesso de neve fofa acumulada no chão atrapalhava demais os movimentos do Dante e também daquela criatura colossal que continuava a caçada de forma brutal. Aquele dragão de gelo imenso percebeu que o Dante tinha parado de correr de uma vez só. Diante daquela atitude inusitada, o bicho escancarou a boca e questionou o moleque, perguntando na lata se ele já tinha desistido. E a verdade é que a situação não estava nada fácil para o herói. O nosso casca-grossa Dante estava sofrendo demais com aquele frio intenso da masmorra e com todo o poder congelante e absurdo que emanava daquele monstro. E o Dante simplesmente se virou para aquele lagartão de gelo e, com o deboche exalando pelos poros sobre essa ideia de desistir, mandou na lata, mas nem ferrando, meu parceiro.
Já se cansou de brincar comigo, é? Logo em seguida, transformando aquela treta insana em um verdadeiro jogo de gato e rato, o Dante deu uma de malandro e se escondeu em uma caverna de gelo profunda só para conseguir cuidar dos seus ferimentos. O dragão de gelo, que já estava perdendo totalmente a paciência de tanto procurar pelo cara, soltou aquele rugido e provocou: "Seu trouxa, vai mesmo continuar com essa palhaçada inútil de ficar se escondendo?" Ali dentro daquela caverna escura, enquanto tentava se tratar, o Dante começou a refletir sobre a vida e pensou que já fazia 10 anos desde que chegou ao 99º andar, mesmo passando por crises no anterior. Nosso herói usou uma porção de cura bem forte e, sentindo o corpo arder com uma dor do cão, completou o raciocínio pensando que o nível de perigo daquele andar atual era incomparável com o resto da torre e o dono do pedaço ali era o Vel'Kisos, o terrível dragão de gelo. O sopro congelante desse bicho, vindo direto da tal terra esquecida, era insuportável de aguentar, mesmo com a resistência ao frio no talo, segurando firme o cabo da sua espada no meio daquele gelo todo. E o Dante pensou com seus botões que, se não fossem pelos equipamentos top de linha deixados pelos andarilhos que já tinham partido, ele estaria morto. O guerreiro continuou listando suas relíquias mentalmente. A famosa espada suprime dragões que ele tinha descolado lá no 85º andar, além daquela armadura pesada do demônio de gelo que o Ian deu para ele. O Dante deu um leve toque no próprio pulso, onde carregava um acessório de respeito, e comentou sozinho sobre o bracelete do Rei das Chamas, um baita artefato que quebrava o maior galho naquele frio do cão. Do nada, o pensamento do nosso protagonista viajou longe e a imagem da sua antiga amiga Jessie brotou na mente dele. Com o coração apertado pela saudade e pelo peso da jornada, ele acabou pedindo desculpas para ela. A mente do Dante fez um verdadeiro teletransporte e levou o cara de volta para uma vila pacata de suas memórias mais antigas. Na lembrança, ele aparecia bem tranquilo, sentado relaxado em uma mesa de madeira. O cenário era a oficina de ferragens do velho George. O barbudo olhou para o protagonista e questionou se ele estava mesmo pensando em enfrentar aquilo de novo, e o Dante, sem hesitar, mandou um sim, é claro. E saboreando uma boa xícara de café quente para dar aquela relaxada, o Dante respondeu para o ferreiro com toda a confiança do mundo, dizendo que sentia de verdade que dava para vencer aquela treta dessa vez. Diante daquela resposta cheia de marra do rapaz, o George deu aquele sorriso de canto, como se estivesse concordando totalmente ou pelo menos dando um belo respaldo positivo para a decisão ousada do Dante. Aquela comunidade ali tinha o nome de Vila Topos. O lugar foi totalmente conquistado pela rapaziada depois que eles conseguiram derrotar o Altemienos, o temido chefão que comandava o 50º andar da torre. E por mais que todo santo dia chegassem novos andarilhos mortos ou arrebentados, o povo dali nunca abandonava a esperança. Os sacerdotes até criaram unidades de resgate para salvar quem não conseguia mais lutar. O espírito de união ali era diferenciado, tanto que os ferreiros das oficinas trabalhavam duro, criando equipamentos totalmente de graça para os andarilhos que continuavam sangrando pelo bem da humanidade. Dante deu uma olhada em volta na oficina, se virou para o parceiro George e comentou em tom de brincadeira que, pelo visto, o barbudo tinha virado oficialmente o último ferreiro vivo de toda a Vila Topos. Moldando o metal superaquecido na bigorna, George mandou ele nem lembrar disso, reclamando que o Dante era o seu único cliente. Ele ainda alertou que não vinham mais suprimentos dos andares inferiores ultimamente. Dante olhou para o fundo da sua caneca e viu que o café tinha acabado de vez. Ele pensou que aquilo já era de se esperar, afinal de contas, quase não existiam mais seres humanos vivos habitando dentro daquela torre. Para ser bem sincero, eu nem sei mais em que ano a gente está. Mais de 10 impactos da torre já aconteceram no mundo e a partir de um certo ponto, o sistema parou de invocar gente nova para o primeiro andar para escalar essa joia. E o Dante mandou a real na lata do amigo, questionando se todos os humanos da torre já não tinham sido massacrados de vez. Diante dessa pergunta pesada, o George apenas franziu o senho e ficou com aquela cara de poucos amigos. Depois de passar uns minutos pensativo na dele, o George soltou a voz perguntando se nada mais incomodava o Dante, enquanto ele subia e se estrutura. Afinal, mesmo que a torre parecesse a mesma de sempre, tinha caroço nesse ângulo. Parando para pensar direito na parada, naquele lugar bizarro
onde a Pedra do Retorno foi descoberta, que parecia uma torre dentro da torre, um verdadeiro pesadelo dentro do pesadelo. Havia umas escritas estranhas que ninguém entendia. E, com aquela pulga incômoda atrás da orelha, o Dante continuou remoendo o mistério na mente. Que raio significava torre dentro da torre, pesadelo dentro do pesadelo? Sem paciência, ele logo descartou, pensando que não devia ser nada demais. Viajando nos seus próprios pensamentos e ligando os pontos, o Dante de repente arregalou os olhos na mesa e disparou para o ferreiro que, há exatos 2 dias, a vovó Helene tinha desaparecido do mapa sem deixar nenhum rastro. E o mistério é que ninguém envelhece dentro desse lugar bizarro. Se uma alma some ali de dentro, é só por um dos 2 motivos. Ou o covarde usou a pedra para retornar ao passado, ou o maluco simplesmente saltou para a morte na torre. E o clima de fim de festa era total por ali, já que o velho George e a vovó Helene eram literalmente os 2 últimos andarilhos de suporte que ainda tinham restado vivos para ajudar a galera naquela comunidade isolada. Decidido a mudar o rumo daquela prosa de enterro, o Dante resolveu quebrar o barulho chato do metal sendo moldado e mandou o papo reto. Ei, George, faz um favor pra mim e me ensina logo essa sua habilidade de ferraria aí. Corta de volta para o presente e, saindo do mundo das memórias, o Dante põe a cara para fora da caverna de gelo. O dragão percebeu a movimentação na hora e debochou, perguntando se o humano já tinha cansado de brincar de esconde-esconde. O Dante parou bem na frente do lagartão de gelo e o bicho, todo pomposo e com voz de imponência, mandou que desde a criação daquela torre maldita, nenhum humano tinha tido peito de colar no 99º andar jogando solo. E o monstro ainda meteu a marra de que ia reconhecer o valor do cara. O Dante só deu aquela risada sarcástica de quem não vale R$1 e mandou: caraca, pensar que o último a me dar moral ia ser um bicho feio desses e não um humano. Olhando para o réptil congelado, o Dante pensou que ia rolar um vazio danado depois de apagar o bicho. Afinal de contas, bizarramente, tinha sido aquela criatura o único ser vivo a reconhecer o corre dele ali dentro. O dragãozão de gelo deu aquela olhada de cima para baixo pro Dante, com puro desdém na cara, e mandou o papo reto: sinto muito, meu parceiro, mas essa fita aí de me matar vai ser totalmente impossível para você, mero mortal. E vindo aquela provocação barata da lagartixa gigante, o Dante mudou a postura na hora, apertou o cabo da espada com gosto e mandou o deboche: e por acaso você tem bola de cristal agora para saber o futuro, ô seu comédia? E o nosso protagonista não parou por aí, completou o esculacho, dizendo que até aquela armadura de gelo ridícula que o bicho ostentava com tanto orgulho já estava cheia de rachadura e parecendo uma parede velha descascando. O dragão ficou puto com a audácia e mandou que a arrogância do moleque tinha passado dos limites e que a brincadeira tinha acabado. O bicho abriu o bocão e começou a puxar um ar congelante que parecia um freezer industrial. E na hora em que o bicho ia cuspir aquela nevasca apocalíptica para congelar até a alma, o Dante não quis saber de história e ligou o turbo, partindo feito um louco para cima do monstro para tentar cortar o barato dele. O quebra-pau foi puramente brutal, mas dessa vez o Dante acabou tomando o pior lado da moeda. O cara tomou uma rajada congelante em cheio no meio do peito, voando longe e caindo no chão que nem um saco de batata. Achando que tinha resolvido a parada, o monstro ficou lá em pé, bonitão e sem nenhum arranhão, e ainda teve a audácia de perguntar pro Dante se o teimoso ia mesmo insistir em continuar apanhando até o fim da vida. Enquanto o Dante limpava o chão congelado com a cara e lembrava da sua falecida guilda, o dragão mandou que adiantava nada ele resistir, porque o único destino que esperava por ele ali era a solidão mais massacrante de todas. E só que o Dante sentia que cada parça que foi de arrasta para cima na jornada parecia dar um empurrão nas costas dele. Se o cara arregasse ali, toda aquela carnificina e o sacrifício dos amigos iam ter sido totalmente em vão. E Lagartão de Gelo continuava lá com aquela cara séria de paisagem, olhando para o nosso herói estirado na neve, achando que o Dante já estava pronto para assinar o contrato de óbito e virar picolé de masmorra. Levantando a cabeça devagarinho e cuspindo sangue, o Dante olhou bem na cara do bicho e mandou aquele deboche clássico de quem não perde a pose. Ei, ô boca de caçapa, você fala pra caramba, sabia?
puta que pariu, do nada, tirando força até do rabo, o moleque simplesmente quebrou as amarras de gelo que prendiam o seu corpo, ficou de pé com sangue nos olhos e puxou a espada de novo, pronto para o round 2 daquela palhaçada. Vendo que o Dante ia insistir no erro, o dragão deu até uma risadinha interna e comentou que, depois de tanto latir, a única coisa que o humano sabia fazer era tentar dar outra estocada manjada para cima dele. O bicho completou o esculacho mandando o humano inútil desistir, porque com aquelas habilidades feijão com arroz, ele não ia ganhar nem par ou ímpar, enquanto o Dante ia se aproximando devagar com o ferro erguido. Ouvindo o falatório, Dante pensou que, como começou a subir a torre depois de todo mundo, perdeu a chance de pegar as classes secretas apelonas. Por isso mandou foda-se para as outras magias e treinou só uma coisa, a estocada. O cara avançou tanto no mesmo golpe que, depois de passar o cerol em mais de 50 milhões de monstros, usando rigorosamente o mesmo movimento, os próprios parças de equipe apelidaram o maluco de o Rei da Estocada. E foi aí que o milagre aconteceu, e o movimento simples do cara evoluiu e virou uma parada bizarra. Mais rápida, precisa e forte que um tiro, a estocada dele deixou de ser um golpe comum e virou uma parada nível secreta. Enquanto metia uma estocada brutal com o ferro, o Dante pensou com seus botões. Pô, mesmo que o meu golpe tenha virado uma parada nível secreta, aceitar que a situação tá preta desse jeito é meio duro pro meu ego. Depois de furar o monstro diversas vezes com a ponta afiada da espada, o Dante quase caiu para trás de surpresa ao perceber o prejuízo. Caraca! Sério mesmo que só fiz um arranhão de nada depois de centenas de estocadas? Já de saco totalmente cheio daquela audácia do humano, o dragão resolveu puxar o ar para mandar outra rajada de gelo na direção do Dante. Mas o moleque foi esperto, deu um salto maroto e conseguiu se esquivar do bafo. E só que nem tudo são flores, e o Dante acabou ficando perto demais da bocarra do bicho. Voando em pleno ar e sem ter onde pisar, ele pensou no puro desespero. Que droga, agora deu ruim, é tarde demais para desviar disso. E na hora do sufoco, quando o cara já ia virar picolé, aconteceu algo bizarro e inusitado. Aquele mesmo fio dourado de luz que tinha salvado a pele dele contra o outro chefão apelão brotou do nada, mostrando a rota do ataque. A ficha demorou para cair, mas aquela porra era uma habilidade secreta que lia o ponto fraco do inimigo. Da primeira vez que essa luz pintou o Dante estava tão avoado que nem tinha entendido a malandragem do sistema. Com essa conclusão brilhando na mente, o Dante não pensou duas vezes. Travou os dedos no cabo da espada, soltou aquele grito de guerra rasgando a garganta e seguiu rindo pelo caminho iluminado daquele fio de luz. O impacto do ataque foi simplesmente brutal, explodindo em uma luz dourada cega-mudo pela masmorra inteira. O lagartão de gelo tomou tanto prejuízo que soltou um grito de terror que ecoou pelas paredes congeladas. O Dante estava com sangue nos olhos e focado na missão. Mesmo todo quebrado, sangrando e debilitado até a alma, o cara conseguia sentir lá no fundo que dava sim para deitar aquela criatura folgada na base do soco. No meio daquela explosão, o Dante simplesmente arrancou um dos olhos do monstro de gelo. O bicho sentiu o baque do prejuízo, ficou tonto de dor e começou a berrar, perguntando como aquele humano ousava fazer aquilo. Vendo o lagarto bufar de ódio com a cara toda feia e ensanguentada, o Dante mandou aquele deboche clássico. E, pelo visto, ainda não foi o bastante, hein? Essa porra já devia ter acabado contigo de uma vez por todas. O monstro deu uma risada sarcástica daquele otimismo repentino do herói e resolveu cortar a onda dele mandando papo. Ei, ô comédia, não fica se achando o rei da cocada preta só porque acertou um golpe de sorte em cheio, mas logo em seguida, para provar que ainda tinha lenha para queimar, o bicho abriu aquela cratera que chama de boca e disparou uma rajada absurdamente poderosa de energia gelada, destruindo tudo o que via pela frente. Diante daquela fúria apocalíptica do dragão, o Dante teve que ativar o modo ninja e começou a se esquivar na velocidade da luz daquela avalanche de ataques congelantes que o monstro descarregava sem o menor pudor. Só que o bicho estava atacando rápido e forte demais e sem dar tempo nem de respirar. O Dante pensou totalmente aflito. Droga, mais ataques no meio do ar? Merda! Desse jeito desonesto eu não tenho chance nenhuma de vencer. Do nada, o dragão parou aquela saraivada insana de golpes. O maldito percebeu que a sua estratégia de mestre tinha funcionado direitinho e que ele tinha encurralado o coitado do Dante contra o paredão de gelo maciço.
crente de que a fatura já estava liquidada, e o monstro olhou de cima e soltou o deboche. Que pena de você, humano. Se houvesse pelo menos mais 10 caras durões que nem você aqui, talvez vocês conseguissem me derrotar. O Dante, que não engole sapo de réptil, deu o troco na hora e repreendeu o monstro. Cala a boca, ô boca de sacola, tá aí se fazendo de durão e cantando vitória, mas tá com o corpo todo danificado e caindo aos pedaços. Foi aí que o dragão soltou a bomba. E a sua raça de otários não tivesse sido passada para trás pela pedra do demônio do sonho, o destino de vocês seria outro. Que pena. O Dante ouviu aquilo e ficou perplexo, sem entender nada, e com uma pulga gigante atrás da orelha e completamente chocado com aquela revelação bombástica, o Dante olhou para cima com cara de tacho e perguntou na lata: Pedra do demônio do sonho? Que porra de papo é esse, ô bicho? Mas antes de virar picolé de vez nas mãos daquele bicho, o Dante aproveitou uma brecha salvadora e picou a mula dali o mais rápido possível, sumindo da frente daquele lagartão cabuloso. Correndo mais que o vento, o Dante conseguiu achar a porta de entrada daquele andar da masmorra e não pensou duas vezes antes de vazar correndo daquele local gélido e desgraçado. Com a sua barra de HP quase batendo no zero e piscando no vermelho, e Dante percebeu que fez a escolha certa em fugir, mas ficou encafifado se questionando que porra de pedra do demônio do sono era aquela. Ó, tempo passou e, após mais 5 anos de pura treta e quebra-pau com aquele chefão cabuloso do andar 99, o Dante finalmente conseguiu a proeza de derrotar o bicho de uma vez por todas. Na mesma hora, um monte de janelas do sistema brotou na tela, avisando que o maluco tinha descolado o título de pesadelo do 99º andar e que o nível, vitalidade, habilidades e agilidade tinham batido o limite máximo do jogo. Depois de dar aquela checada básica nas janelas do sistema, o Dante colou no dragão de gelo, que já estava nas últimas agonizando, e perguntou na lata o que diabo significava aquela tal de pedra do demônio do sono. Já começando a virar poeira e se desfazer, o dragão mandou que o Dante já sabia a resposta lá no fundo, mas que no próximo e último andar daquela torre maldita toda a verdade ia ser revelada para ele. E no meio dos restos mortais que sobraram do dragão de gelo, o sistema dropou um artefato todo especial e misterioso para o nosso protagonista, que na interface do jogo vinha com o nome de Espada do Dragão de Gelo. Espada imbuída com o sopro do dragão de gelo, Velquisos. A lâmina da espada se revela quando o mestre dela deseja lutar. O Dante catou seu prêmio do chão e, segurando o item com cara de tacho, se questionou: ué, uma espada? Mas essa porra não se parece em nada com uma espada. Tá mais para uma adaga esquisita. Isso sim, que o corpo do dragão de gelo derreteu por completo naquele chão gelado, sobrou apenas uma poça negra e viscosa e cheia de bolhas bizarras estourando no local. Parecendo o puro suco do caos, para a surpresa do herói, aquela gosma negra começou a tomar forma e virou uma espécie de portal viscoso bem na frente dele. O Dante olhou para aquela bizarrice e pensou se aquilo já seria o acesso para o andar 100. Sem pensar duas vezes e sem nenhuma hesitação na mente, o Dante respirou fundo e marchou direto para dentro do portal, rumo ao andar 100, nível final e definitivo de toda aquela masmorra maldita em forma de torre. Ei, sobreviventes! O que acharam desse marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.